O momento é de falar de vôlei aqui na Rádio Band News FM. Vamos conversar agora com a levantadora Claudinha, capitã do atual campeão da Superliga Feminina, o Dentil Praia Clube de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Claudinha, muito obrigada por nos atender aqui na sua rotina de treinos. Muito obrigada e seja bem-vinda aqui à Band News FM. Olá, boa tarde. Imagina, é uma honra estar aqui e agradeço pelo convite também, que o nosso papo seja muito bacana. Eu que agradeço também. Claudinha, eu queria começar perguntando para você, né? A gente está aí no comecinho do segundo turno da Superliga Feminina, né? O primeiro já foi, aquela primeira parte do campeonato já aconteceu. Qual o balanço que você faz da equipe, da atuação nesse período, né? O Praia Clube que terminou em quarto lugar na tabela nesse primeiro turno da Superliga Feminina de vôlei. Bom, primeiramente está sendo, né, uma construção diária, né? A gente começa agora o retorno, mas temos muita coisa ainda a ser melhorado, muita coisa ainda para agregar, cada uma agregar bastante na equipe, para a gente cada vez mais criar uma identidade, né? A gente sabe que tem muitas peças novas e não tem como não falar sobre isso, né? Não existe, porque é realmente assim, é uma construção diária, onde além do voleibol é a gente se conhecer, a gente sabe que isso é muito importante, até o olhar a gente já sabe o que a companheira quer dizer, sabe? Esse feeling, esse detalhes assim são muito importantes para dentro da quadra, né? Só que isso está acontecendo, a gente vê acontecendo. Infelizmente, tivemos derrotas onde não gostaríamos, claro que não gostaríamos, afinal, a gente trabalha para ganhar tudo, né? Só que também eu sempre penso tudo pelo lado positivo, só que são nas derrotas que a gente começa a ver o que realmente precisa ser melhorado, aonde tem que ajustar, o que que a equipe precisa mais, porque talvez uma vitória ela vai mascarar tudo isso e a gente vai achar que está tudo bem, nós estamos ganhando. E não é assim, né? Eu acredito que por ser um time novo, além das peças, também de jogadoras, tem uma boa mescla ali, principalmente para essa galera nova que está chegando, de entender como que é o trabalho aqui no Praia, o trabalho como que é com o Paulo Coco, né? Então, a gente que está mais tempo aqui, e também as que chegaram esse ano, que já tem muita bagagem, né? A gente até comenta sobre isso, assim, até as mais novas têm muita bagagem. Então, da mesma forma que nós que estamos aqui mostramos como é feito o trabalho aqui, elas também trazem muita coisa boa para mostrar para a gente, né? Então, essas duas junções faz com que o time comece a ganhar corpo, né? E realmente, assim, falando um pouquinho das derrotas que tivemos, isso começou a ficar mais em evidência. E eu vi uma coisa, assim, muito bacana, que era cada jogadora, cada membro da comissão técnica, também de jogadoras, estava muito incomodado com essas derrotas, né? Porque a gente até comenta assim, não gostamos de comparar outras temporadas, mas é porque nós construímos isso, né? Então a gente constrói, a gente fica mal acostumado a não perder. Né? Então, e a gente quer realmente é ganhar tudo, não é mesmo? Só que o porquê que nós não ganhamos é onde a gente tem que rever, onde a gente tem que trabalhar mais, dentro do ponto que a gente, como equipe, onde está faltando, né? E colocar mais essa motivação, colocar mais esse empenho, porque eu tenho certeza, assim, não falta trabalho, não falta dedicação, isso não falta. Realmente ali é o ajuste fino que faz muita diferença, né? É claro que às vezes a gente vê uma derrota ou outra e fala, nossa, mas o time não se encaixou. Realmente, assim, eu sempre falo que é uma bola de neve tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Quando as coisas começam a dar certo, tudo dá certo. Quando começa a dar errado, também começa tudo a dar errado, que você acha que está tudo perdido. E não, não está tudo perdido. Por isso que nós temos que ter um pé no chão, uma cabeça no lugar, né? Porque
quando você perde, não está tudo perdido, mas quando ganha, também não está tudo maravilhoso, porque a gente sempre tem o que melhorar, né? Afinal, os outros times também estão melhorando. Então, essa é a nossa cabeça, sabe? Desde o começo da nossa apresentação, eu sempre falei muito sobre isso, né? É uma característica até minha, que eu acho assim que deu certo para mim. Eu acredito também que dê muito certo. Não, não acho, né, que tem outro meio a não ser o trabalho. Então, assim, nossos times aqui, se nós conquistamos muita coisa até hoje, foi realmente porque sempre foram times de operárias, né? Onde a gente trabalha muito, onde temos o pezinho no chão. Queremos sim o topo da tabela, queremos sim chegar em todas as finais e ser campeão, mas para chegar em tudo isso, existe um trabalho de um longo prazo, né? Então é isso que a gente está visando, é cada vez mais essa evolução, essa melhora, esse ajuste fino que faz muita diferença, e eu tenho certeza que temos muito para crescer, temos uma margem muito grande ainda para esse crescimento. Claudinha, e na sua posição levantadora, eu pessoalmente acho que é a mais difícil que existe no vôlei, né? E você falou aí que chegaram peças novas, o elenco foi bastante reformulado, né? Como que você trabalhou assim com as novas companheiras para ter esse entrosamento, né? Para você conhecer o jeito que elas gostam de jogar? Como que funcionou isso para você aí no Praia? Isso aí, na verdade, é meio que normal e é meio que espontâneo, sabe? As coisas vão acontecendo realmente no treinamento ali, diariamente. A comunicação, ela é muito importante. Na verdade, até quando você tem muito entrosamento com alguém dentro de quadra, a comunicação, ela tem que existir até mesmo nesse entrosamento. E a falta dele, ela é mais importante ainda, né? Então, assim, aí você fala, a comunicação fora da quadra também é importante, né? Quando a bola está no chão, é importante essa comunicação, só que com a bola no ar, ela é fundamental. Ela é muito mais importante até, né? Então, o jogo, na verdade, de voleibol, eu acredito que seja muito dessa comunicação com a bola no ar, né? Porque ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e principalmente para minha posição, nós temos que ver muitas coisas, é o bloqueio adversário, é quem está melhor preparado para receber a bola, é quem a gente sente que está naquele momento de motivação, de confiança, sabe? Então são muitos detalhes para a gente sentir no jogo e fazer a escolha correta, que nem sempre é a correta, né? Mas é isso, a comunicação ela é muito importante e vem sendo, né? E aí nós temos também assim um elenco muito homogêneo, né? Então, tipo, esse ano a gente nunca sabe quem vai jogar, né? E isso é muito bom para quem está realmente com a cabeça aberta para isso, né? Porque quem ganha é a equipe. Então, hoje se vê jogos assim onde o Paulo Coco mexe bastante ali e dá certo, né? Então, é estar assim, é o que eu falo para todo mundo. Vamos fazer o nosso. Se cada uma fizer o seu muito bem feito, a preocupação, quem não vai dormir para saber quem vai colocar na quadra é dele, deixa com ele isso. O que nós temos que apresentar é o nosso melhor todos os dias, né? E não somente para ele, primeiramente por nós. Né, é o que nós amamos fazer, é o que nós abrimos mão de tantas coisas na nossa vida para estar fazendo. Então, primeiramente, tem que ser para nós, né? Estarmos satisfeitos ali com o nosso dia a dia, com a nossa melhora, que não é fácil, né? Afinal, todo mundo quer jogar, né? Mas realmente, assim, essa chavinha, assim, de ser um ano diferente, poxa, é um aprendizado incrível também, não é mesmo? Onde você pode ganhar muito com a sua companheira também, né? Hoje, a minha disputa de posição é com a Nay, com a Nayane e com a Mila, né? Talvez um pouco menos com a Mila, mas eu tenho uma troca muito boa com a Nayane. E é ótima, jogadora de seleção brasileira que está brigando aí, né, há algum tempo, que traz algumas experiências também, onde nós duas crescemos, né? E é o que eu sempre falo assim, desde de sempre na minha carreira. Eu acredito que há espaço no mundo para todo mundo. Né? Então, a gente trabalhando com o pé no chão, buscando cada vez o melhor,
consequentemente a outra vai querer buscar a melhor. Então essa disputa ela tem que ser saudável, né? Eu estou dando o exemplo da minha posição, mas são em todas as posições, não é mesmo? É o que nem eu repito, todas nós queremos jogar, mas só vão jogar sete. Então, e aí, né? Vai desanimar? Não, ao contrário, eu vou correr mais ainda atrás, né? Porque algum momento pode fazer a diferença, algum momento vai precisar. Então é isso, sabe? Essa não é fácil, né? Afinal, é um time feminino, né? Mas eu acredito que, principalmente mais agora, depois do Mundial, esse entendimento ficou mais claro, sabe? Então, o mais importante é o que é melhor para a equipe. Ah, bem interessante, viu, Claudinha? Porque você é a capitã do time, tá aí há 5 temporadas seguidas, se não me engano, no Praia, fora outras 2 passagens que você teve aí, se não me engano, são mais de 10 anos com a camisa do Dentil Praia Clube, né? E você tá brigando ali por posição com a Nayane, né? Mas você tá levando aí super no positivo e mostrando que é o melhor para a equipe. Bem interessante essa sua visão, viu, Claudinha? Exatamente. Foi uma virada de chave para mim também, né? É diferente, é onde, opa, calma, como que eu vou fazer isso? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo, né? Então, até o entendimento acontecer, gera também, né? É claro que a gente também tem que ter um tempo para entender, mas é o que eu falo, nunca deixar de fazer, nunca deixar, não desistir nunca. E essa sempre foi assim. Eu falo assim da minha carreira. Talvez se eu desistisse na primeira dificuldade, eu já não estava aqui ó, há muito tempo, né? Todos nós temos dificuldades nas nossas profissões, né? Então é mais um desafio aonde eu tô com a cabeça super aberta, né? O que precisar de mim, eu sempre falo, quem precisar de mim, eu tô aqui para ajudar, né? E estar dentro, eu quero estar dentro de quadra, mas se também não tiver, eu quero estar ajudando de outras formas, né? Eu quero que o time entenda que com a nossa energia, com todo mundo estando bem, nós temos um time muito forte e assim vai funcionar. Claudinha, e o Praia, né, o atual campeão da Superliga Feminina, atual campeão mineiro também, atual campeão sul-americano, como que você lida trabalhando já há tanto tempo numa equipe tão vitoriosa, né? Você faz algum trabalho psicológico à parte? Você tem algum tipo de cuidado extra para lidar com essa pressão mesmo, como você falou no começo, né? Vocês querem ganhar todos os jogos, nem sempre acontece, mas é pelo que você trabalha, né, para ganhar tudo, né? Como que você lida com a sua cabeça nessa questão? Bom, é o que a gente trabalha assim. Nós temos hoje um psicólogo da equipe, que é um trabalho muito legal, né, coletivo e tal. Só que eu vejo assim cada vez mais essa. Eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada pela mente humana, né? E eu passei a gostar muito porque eu precisei lá atrás, precisei de muita ajuda, então eu passei a gostar muito, né, de entender como que nós funcionamos, de entender como que a Claudinha funcionava. Eu sempre fui muito massacrada em redes sociais. Né? Então, mais ainda, eu precisei de ajuda para me fortalecer com isso. O que que eu faria? O que que eu ia fazer com aquilo? Né? Sempre fui muito bombardeada e aquilo me afetava muito lá atrás. Então, o que que eu fazia com isso, né? Eu me deixava levar, me abalava, aí eu procurei ajuda para cada vez estar forte, né? Uma mentalidade forte, para que isso mostrasse o que eu era dentro de quadro e não me abalasse, sabe? Então, eu acho que o trabalho ele é fundamental, assim, eu falo até mesmo sem precisar de ajuda, acredito que um acompanhamento psicológico ele é muito importante para o ser humano, né? A gente lidar com desafios diariamente ali no nosso trabalho e fora dele, não é mesmo? Então, eu acredito muito que seja muito importante o acompanhamento psicológico para todo mundo. Mas sim, eu tenho, né, o meu particular, eu tenho o do time, que são realmente qual o desafio da equipe, isso é muito legal. E aí tem os seus particulares também, né, que é óbvio. Então a gente vai trabalhando isso, sabe? Então, ao longo desses anos, eu falo assim que jogo teoricamente, né? Que são os jogos mais difíceis, que são os quatro, cinco, né? A Superliga tá tão equilibrada que são seis, o sétimo acima da tabela ali.
você tem aquele gostinho a mais, né, de querer mostrar mais, é onde eu escuto muito meu marido falar, é impressionante, assim, que desde quando a gente se conhece, o tanto que você cresce em jogos mais difíceis, em jogos de finais, eu gosto disso, sabe? Eu gosto de desafio, eu acho que eu fui tentando me blindar cada vez mais, assim, de ser uma pessoa tão forte que eu me vejo assim, sabe? Eu realmente hoje consigo me ver assim, tantos anos, eu mesma me massacrei pelo que eu escutava, pelo que eu via, pelo que eu deixava as pessoas fazerem comigo, que eu passei a acreditar naquilo. A partir do momento que eu busquei ter uma mente muito forte de saber quem que eu sou, o que que eu represento para o voleibol, sabe? Que foi uma conquista, foi trabalhado isso tanto dentro da quadra quanto psicologicamente, né? Quanto fisicamente. Eu também que tenho um histórico ali, eu já fui muito gordinha. Eu acredito que tudo você consegue conquistar se você tiver realmente muita resiliência, muita força de vontade e muito trabalho, né? Então eu acredito muito assim, é um pouco, estou falando um pouco do geralzão assim do que é, mas é claro que tem muitos detalhezinhos, né? Não é de uma hora para outra, né? Isso é um trabalho constante de quantos anos que eu venho fazer e ainda tem os meus altos e baixos como todo ser humano. Nós somos humanos, né? Nós somos máquinas, né? Então, isso é trabalhado diariamente, assim, para lidar realmente com esses momentos de pressão, né? Estar num time grande é muita pressão, principalmente nossa. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar, né? Então, antes da gente, eu, por exemplo, hoje as minhas redes sociais, ela é bloqueada para quase todo mundo, sabe? Ela é aberta para seguidores, de todos os seguidores, mas os comentários restringido, sabe? Porque as pessoas passaram tanto de um nível assim para atingir tanto a gente que não compensa mais, né? Hoje realmente assim eu blindo muito a minha saúde mental, sabe? Eu tento fazer o meu melhor a cada dia, né? E se realmente o Dentil Praia Clube acredita no meu trabalho, é porque realmente eu faço alguma coisa, né? E essa troca ela é muito saudável, não é mesmo? Então, é esse trabalho, sabe? Tanto coletivo quanto particular, de ter uma mentalidade muito forte, que aí eu acredito que outras coisas começam a acontecer, né? Você estar bem, você estar feliz, muitas coisas vão acontecer positivamente. E também o ao contrário. Né, isso que a gente se pega às vezes, né? Parece que quando você está um pouquinho mais triste ali, mais vulnerável, parece que tudo começa a acontecer ao contrário, não é mesmo? É uma bola de neve para os dois lados, né? Então, por isso que realmente essa parte psicológica eu acredito muito que tenha que estar muito equilibrada, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, né? Antes da parte psicológica, eu acho que a minha fé vem em primeiríssimo lugar ali. E é assim que a gente trabalha diariamente, que a nossa cabeça ela não para. A gente até brinca assim. Hoje eu tenho 36 anos, talvez eu consiga um pouquinho me desligar um pouco do vôlei quando eu não estou lá dentro. Mas é impossível, porque a gente chega em casa, a gente vai falar sobre o dia, né? Vai falar como foi o treino da manhã, volta, almoça, descansa, volta para o próximo treino. Chega à noite, no jantar, você já está falando como foi o segundo treino, já está pensando o que que você vai fazer no dia seguinte no treino. Às vezes você sonha com um treino, ou às vezes você tem uma tarefa em casa para ver um vídeo, sabe? Então, você não para, você tem que fazer uma alimentação adequada pensando no dia seguinte no treinamento. O seu sono tem que ser pró ao treinamento. Então, a nossa vida, ela é voltada para o vôlei, para o esporte, né? Então, quanto a gente conseguir também dar uma desligada, sabe? É muito importante para você não ficar bitolado também. É bem legal, viu, Claudinho? E realmente, né? Os dois títulos de Superliga do Praia, por exemplo, você jogou demais nas duas finais, né? Então, a gente percebe que você realmente é uma jogadora que cresce na hora que precisa aparecer mais, né? Isso com certeza é fruto aí do seu trabalho, né? Quando você estava começando, Claudinha, lá atrás no vôlei, o que que você pensava assim, né? Como que você chegou ao vôlei? Você sonhava em ser uma jogadora profissional? Como que o esporte chegou ali na sua vida? Se você puder contar pra gente, por favor?
Claro. Bom, o esporte sempre esteve presente na minha casa. Meu pai sempre jogou futebol, era amador, mas sempre jogou. A minha irmã também jogava vôlei, né? Mas também nada profissional. Só que todo mundo sempre gostou muito de esporte. Eu gostava muito da parte artística. Então, eu gostava de cantar, de dançar, né? E também de esporte. Na escola, a gente sempre participou de todos os campeonatos, de todas as modalidades, e eu sempre gostei muito. Só que eu gostava muito da parte artística. Só que na época, a gente não tinha uma vida financeira para investir nisso, né? Então, nós sempre tivemos, assim, moramos em periferia, né? Então, não tínhamos condições de investir nesse rumo. E aí, através do esporte, eu morava na zona leste de São Paulo, e teve uma peneira para a gente fazer no Corinthians, e eu fui, e passei. Então, nesse primeiro momento, assim, era só diversão, sabe? É o que eu tento até falar, assim, quando eu vou conversar com jovens, com adolescentes e com crianças, é o que eu tento passar, sabe? Porque hoje eu vejo uma pressão muito forte em cima de crianças, de adolescentes, que ainda não existe isso, né? Quando você é criança, quando você é adolescente, por mais que você já esteja ali encaminhando para um esporte e tal, mas você tem que curtir isso. Se não for divertido, não faz sentido, né? Se você já meteu uma pressão já logo quando criança, imagina quando você chegar ao adulto, como vai estar já? Né? Então eu falo muito isso, assim, além de todo o compromisso, da dedicação, a alegria e estar feliz não quer dizer com compromisso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é mesmo? Então eu sempre falo isso e é o que eu sentia também, sabe? Eu fazia aquilo com muito prazer, com muita alegria, tanto que eu saía dos meus treinamentos, eu chegava em casa e ia treinar mais. Né, meu pai me ajudava e a gente treinava cada vez mais. Então, assim, foi acontecendo, sabe? Eu acho que eu vi, assim, a gente não tinha tanto contato com as profissionais, igual hoje é mais fácil, né? Até mesmo em redes sociais, até mesmo em jogos pela TV, onde passam todos os jogos. A gente não tinha tanto acesso, né, naquela época. E até mesmo de encontrar pessoalmente. Hoje eu vejo, por exemplo, aqui dentro desse clube maravilhoso, que é o Praia Clube, a base ali o tempo inteiro e as meninas loucas vendo a gente. Isso é muito legal. Eu tento sempre ser o mais, retribuir ao máximo, assim, porque eu não tive isso, né? E se realmente assim eu sou um espelho para alguém, poxa, eu quero retribuir isso, eu quero que elas entendam que todo mundo é capaz de chegar aqui, se tiver muita dedicação, né? Se tiver muito comprometimento. Então, as coisas para mim assim foram acontecendo ao natural, sabe? Quando realmente eu vi, eu falava, poxa, acho que agora vai. Né? E aí eu acho que ali na trajetória ali, mais ou menos de quando eu era juvenil para o adulto, que foi a minha virada de chave, onde eu era mais gordinha, sabe? Onde eu saí de São Paulo e foi meu primeiro ano aqui no Praia Clube, que foi em 2008, que aí sim eu ia disputar uma Superliga. Falei, opa, então é isso. Aí ali eu já comecei a buscar para emagrecer, né? Ali já começou, acho que ali a virada de chave falou assim, não, então é isso que eu quero. E as coisas assim, graças a Deus, foram acontecendo através do trabalho, sabe? Aí foi cada ano melhorando mais, melhorando a classificação, melhorando o desempenho, melhorando a visão perante as pessoas, o que elas viam da Claudinha e o que eu me via também, sabe? Que eu sempre fui uma pessoa que me coloquei muito para baixo. Então eu demorei muito para entender assim, poxa, por que esse é o trabalho? Se eu me dedico tanto a isso, né? Então é mais ou menos isso. E quais eram suas referências, Claudinha, nessa época aí que você estava começando, né? Você se espelhava em alguma levantadora, né? Você já era levantadora nessa época ou ainda não? Foi depois? Sim, desde novinha eles falavam que ia ser levantadora, o tamanho da minha mão era grande e tal, e eles têm esse entendimento também, talvez viam que eu não saltava tanto, e talvez atacante não, né? Então, eles sabem, né? Quem conhece sabe. E aí, desde novinha, assim, eu era levantadora, sim, mas muitas vezes ali em São Caetano, quando eu joguei em São Caetano,
Eu era da base ainda, mas eu treinava com adulto. Então eu meio que fazia tudo, sabe? E eu atacava super bem, assim. Então eu atacava também, tinha vezes que eu treinava de líbero. Algumas vezes, assim, na minha própria categoria, faltava alguém que estava machucado, alguma coisa, eu entrava de atacante, né? Então eu fazia um pouco de tudo, assim, né? Mas é isso. É, esqueci um pouco sua pergunta, se era isso As suas mesmo. referências no vôlei, nessa época, Ah, que desculpa, a minha você espelhava. Eu gostava muito de ver a Paula Pequeno jogando, tanto que eu sou o número 4 por conta dela. Eu gostava da vibração dela, sabe? A entrega dela dentro de quadra. Não a conhecia, só via e o pouco que eu via, né? E é claro que não tem como não falar da Fofão, né? Que para mim sempre foi uma referência depois, sempre existiu, assim. E nessa época, assim, eu me espelhava muito mais nessas duas, né? E depois que eu fui entendendo mais de vôlei, principalmente depois que eu fui jogar, para mim a Valeuska começou a ser uma grande referência, não só dentro das quadras, mas como fora também, né? Que foi uma companheira de quarto, uma amiga que a gente teve uma relação muito boa ali, aonde eu me espelhei muito, né? Não só dentro de quadra, como o mundo sabe o que que ela foi dentro de quadra, não preciso nem falar, mas principalmente por fora. Sabe, que é o que eu sempre digo e eu tento passar também. Não adianta nada a gente ser um excelente profissional e um ser humano, né? Então as coisas não batem para mim. Eu acredito que você tem que ser a mesma pessoa em todos os lugares. Valeuska que infelizmente nos deixou ano passado, né? Mas com certeza o seu legado, não só para o vôlei, para o esporte, para a vida de todos nós, Para ver, continua com certeza, né, Claudinha? com certeza. Até mesmo quando ela foi, ela nos ensinou, né? De muitas coisas, assim, e só faz a gente refletir cada vez mais dentro e fora das quadras. E você jogou com a Paula Pequeno também, né, Claudinha? Em Osasco, né? Jogou com a Joguei, Com a Paula Pequeno também. sim, Bacana. foi. Realizou esse Ótimo sonho. ter falado para ela. Que aí realmente assim foi até engraçado, porque quando eu assinei, eu fechei em Osasco primeiro que ela, então eu já cheguei lá, ele já pergunta o número de camiseta e tal, eu falei, 4, tá tranquilo. E aí começaram os treinamentos e tal, e tudo bem. Aí Paula Pequena anunciada, eu falei, ixi, acho que deu ruim para mim. E aí eu lembro que até o supervisor falou assim, Clau, poxa, você chegou primeiro, né? Então, se você quiser, a prioridade realmente vai ser para você. A gente conversa com a Paula e tal. Cara, eu fui para casa, eu falei assim, mas não faz sentido, sabe? Eu acho que pela história que ela tem, eu sou o número 4 por conta dela. Não faz sentido eu fazer isso com ela, sabe? E eu não me sentiria bem também, sabe? Eu acho que isso também é respeito, né? O tudo que ela foi e tal. E aí eu só cheguei e falei, não, não quero. Eu acho que contei isso pra ele e tal. Falei, não tem problema, eu posso ficar com a 8, né? 4 mais 4, tá tudo bem. E aí, quando eu contei para ela, ela falou: Cara, eu não acredito, vamos fazer uma matéria sobre isso e tal. E aí foi legal, que realmente rolou uma matéria sobre isso, contando e tal. Foi bem legal. Ah, bem bacana. E a Fofão, Claudinha, que tá na seleção sub-17 agora, né? Técnica da seleção feminina. Você pensa em seguir esse caminho também de continuar no vôlei de alguma forma daqui muitos anos, quando você se aposentar? Cara, assim, a nossa vida é muito doida porque a gente muda assim de opinião do que a gente quer ser de pós-carreira de vôlei várias vezes, sabe? Eu já quis ser nutricionista, eu já quis ser psicóloga, eu já quis ser sim treinadora, sabe? E eu penso muito assim em ajudar principalmente a base. Sabe, eu lembro que ali no Corinthians eu era muito novinha e eu já chegava antes nos treinamentos só para ajudar uma das técnicas lá, que eu tenho contato com ela até hoje, porque eu gostava muito disso e eu gosto muito disso, sabe? Só que eu não sei te dizer, sabe? Até assim, já fiz educação física, parei, não terminei. Já comecei nutrição, não terminei. Já comecei, não, psicologia eu não comecei, não. Eu só fui atrás, mas não consegui. Então, assim, até então, o projeto desse ano, sim, é retomar.
né, aos estudos na educação física, porque eu acredito também que são muitas portas que se abrem para a gente, assim, pela os anos que temos de experiência, né? Então a gente pode trabalhar muitas coisas aí. Só que eu acredito muito que eu não falo ainda algo definitivo, porque se Deus quiser, eu ainda tenho muitos anos de voleibol. Só que até lá vai saber se eu não vou mudar também. Mas sim, mas é um pensamento de trabalhar, por que não usar toda essa experiência, tudo que eu já vivi até aqui, né? E se Deus quiser, eu tenho muito mais ainda, de passar para as pessoas também, né? Então, é um pensamento, sim. Legal, Claudinha. E você também tem títulos importantes, a gente falou bastante de clube aqui do Praia, né? Mas você também tem títulos importantes com a seleção, né? Tanto a seleção feminina de vôlei como a seleção militar, você foi campeã mundial, né? Conta pra gente essa experiência aí de representar o país no voleibol. Bom, primeiramente, a seleção militar. Bom, foi um aprendizado incrível, né? Desde o primeiro momento, assim, a gente não faz ideia do que passa lá, e a gente só escuta as outras jogadoras que estão na seleção militar contar, mas viver é completamente diferente. E eu falo que todo ser humano poderia passar, pelo menos por um edital, por exemplo. Sabe, você volta de lá uma nova pessoa, né? Então, assim, são coisas que a gente não imagina nunca em fazer, que a gente faz, que a gente é capaz, que a gente dá conta de fazer. E tem tudo a ver com o esporte, tem tudo a ver com a resiliência, de não desistir, de estar ali cada vez mais na sua dificuldade, passando fome, tendo que pegar energia não sei da onde para você sobreviver numa selva, né? Então é assim, é incrível. É incrível, muitas coisas a gente aprende que a gente não faz ideia e é pouco falado também, né? Então foram anos assim incríveis, além da competição, né? Óbvio que representar o nosso país, independente de qual seleção, independente se é universitária, se é do exército, se é a brasileira, você está representando o nosso país, não é mesmo? Então é incrível, é uma experiência muito bacana. E a seleção brasileira, eu acredito que qual atleta não sonha em investir pelo menos uma vez, né? Então, assim, eu acredito que é o topo de um atleta chegar numa seleção brasileira, mais ainda em uma Olimpíada, né? Mas sim, eu sou muito grata, fui muito feliz nos anos que eu vesti a camiseta, né, da seleção. Eu era bem mais nova, não era tão experiente, mas eu acredito que eu tenho aproveitado naquele momento o máximo que eu tinha para dar. Né? Talvez hoje seria bem diferente, né? Hoje eu já tenho uma experiência muito maior e tal, mas enfim, é muito gratificante você vestir, é muito emocionante, e acredito que não exista algum atleta que fala, tá, seleção brasileira não. Né? Pode ser que cada um tenha o pé no chão, se tem a capacidade, não é capacidade, talvez porque é uma seleção brasileira, né? São poucas que podem estar lá, então talvez não tenha algumas, por mais boa que seja, por mais que consiga mostrar seu trabalho, mas são tantas opções que talvez ela não tenha uma oportunidade, né? Então tem muitas coisas aí, não é mesmo? Mas enfim, é sempre incrível. Mas você, Claudia, com 36 anos, na posição de levantadora, né? Se o Zé ainda pode te ligar, com certeza, né? Você atende o Uhum. telefone e topa uma convocação se ele te ligar? Ah, eu acho que a idade não, né? A gente viu aí Carol Gataz, né, na Olimpíada com 40 anos, quase 40 anos, se não me engano, e fez muito bonito, né? Então eu acho que a idade, às vezes a gente até brinca assim, tá igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. Mas sim, é um sonho, ainda mais que não sei o que se passa lá na cabeça dele, mas eu vejo cada ano que passa, eu vejo uma evolução muito grande, né, da Claudinha. Não sei se talvez eu seria uma jogadora de seleção brasileira ou não, não sei dizer, mas é uma seleção brasileira, é um ano olímpico, então não tem como, né, você receber uma proposta, uma convocação e falar, não, eu tô fora, né? Claro que vai mexer muito, por mais eu falo assim, hoje eu tenho uma lesão muito importante no meu pé, onde tem que administrar para eu conseguir continuar na temporada toda. Mas além de passar muita dor, muita coisa que eu passo com esse meu pezinho aqui,
eu acredito que, graças a Deus, assim, eu nunca deixei o time na mão, sabe? Eu sou uma pessoa que consigo lidar muito bem, assim, lidar não, né? Suportar uma dor muito forte, né? Muito grande. E só que é porque eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que, sei lá, talvez o Papai do Céu me blinde e fala assim: vai lá, minha filha, vai que eu tô com você e eu seguro as pontas, né? Então, mas é uma seleção brasileira, né? Não tem como. Tá ótimo. Claudinha, muito obrigada pelo papo aqui, pelo seu tempo, né? Ter parado aí nos treinos para nos atender. E boa sorte aí na temporada. Muito sucesso para você, que você realize aí todos os seus sonhos e desejos na sua carreira, viu? Amém. Muito obrigada a você também. E nos encontramos por aí.